Fala pessoal, professor Alisson Barros, estou aqui nos estúdios da Alfa Mentoria com o professor Leonardo Gabriel. Nós vamos fazer a nossa entrevista hoje, tá? Ó, falou com vocês aí, ó. O professor Leonardo Gabriel é nosso professor de informática e nós vamos fazer a nossa padronizada entrevista que nós temos com os professores. Você já que está no ambiente AlphaFlix, que está no nosso ambiente, no Alpha Curso, por exemplo, está tendo acesso a uma série de podcasts com os professores, né? A gente traz um mestre para conversar sobre o conteúdo, para te deixar estável em relação a esse conteúdo e você conseguir estudar de forma tranquila. Então, o podcast é exatamente igual, todos, né? Então, nós trouxemos hoje o professor Leonardo Gabriel para falar sobre informática, que foi o bicho papão do último concurso, não foi, Thiago? Sim, senhor. Puta merda, hein? Que merda, hein? Mas faz parte, pessoal, né? Assim, foi por causa de Decam, uma banca excelente, né? Não vou falar nada, desde que o professor Leonardo fala, né? Eu não vou falar nada, né? Eu chamo de Decão, né? Foi uma banca horrível em informática. É. E tem a chance da IDECAM vir de novo, tá? Mas a gente trouxe o professor para a gente conversar sobre assuntos técnicos do edital, né? E deixar você estável em relação ao conteúdo. Bem-vindo, professor Leonardo. Estamos aqui na sede da Alpha Mentoria. Satisfação. Seja muito bem-vindo. Os alunos vão encher teu saco, porque o aluno bom é o aluno que fica ali enchendo o saco. É esse que eu gosto. Ele tem que participar. Então, certamente, ele vai te assistir, vai mandar mensagem para tu depois, vai assistir tuas aulas, vai questionar alguma coisa na plataforma. Não tem jeito. Aluno adora fazer isso. Então, seja bem-vindo a essa nova batalha aí, que eu acredito pela bagagem que você tem. Tá tranquilo. A gente consegue tirar de letra essa guerra aí com os alunos e deixar eles estáveis, deixar eles tranquilos no processo dele, porque a nossa função aqui, via de regra, é essa, né? Porque o aluno, como deve saber até mais que eu, ele fica muito perdido no processo de aprendizagem dele, porque, ainda mais informática, eu costumo falar assim só para tu entender, me corrija se eu estiver errado. Informática, eu falo assim, informática, pessoal, é um conteúdo finito, só que é um conteúdo finito gigantesco. Porque eu falo assim, física é um conteúdo infinito. Por exemplo, eu pego leis de Newton, que é um conteúdo, e aplico em uma infinidade de questões. Não tem como eu colocar controle nisso. Eu consigo, pelo menos de forma leiga, consigo ver que informática é um conjunto de informações. Só que é um conjunto tão grande, mas tão grande que ele chega a ser quase infinito. Aí dá problema. Aí eu dou até um exemplo. Legislação. Legislação é um conteúdo totalmente finito. São 5 leis. Se você conseguisse decorar aquelas leis, acabou o seu problema. Você tem que chegar lá e comparar. Informática não dá, não. Então, seja bem-vindo. Vem enfrentar esse problema com a gente, que agora é teu também, né? E os alunos vão querer um monte de solução, porque faz parte do processo. Então, bem-vindo e vamos iniciar a nossa entrevista com a apresentação do professor Leonardo Gabriel. Pode ficar à vontade. Bom, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Gabriel, eu sou professor de informática, dou aula em Brasília, já dou aula também em Goiânia, Palmas, lá no norte também, Marabá, no estado do Pará. No norte? Rapaz. Tocantins e Marabá, no Pará, uma das melhores turmas que eu já peguei, a turma do concurso da Polícia Civil do Pará. De 2015, uma turma que era top. Sucesso, que fizemos uma amizade. Isso é bom, a gente tem isso aqui também, isso é top. A gente fez uma amizade, eu fui o primeiro professor da turma, né? Então eu falei assim, aqui galerinha... É boa. Aqui é uma responsabilidade enorme, aí né? Tu ia pra lá? Como é que funcionava? Não, então, eu fui convidado, né? Eu fui convidado a passar uma semana lá. Caraca! Então, presencial lá no... Presencial, lá na cidade de Marabá, no Pará. Peguei aquela turma da noite. Era uma turma assim... A galera que trabalha é mais cansada, mas é mais compromissada, né? Professor Alisson, era uma turma pequena, era uma turma com 15 alunos, então assim... Era uma galera muito focada. Focada, demais. Era a primeira semana do curso. Então a galera com a primeira semana é aquela galera vibração, que leva... né? Exatamente. Aquela galera que leva 6 cores de caneta. Preta, azul, vermelho, laranja, verde, rosa. E a gente começa no gás também, né? A banca foi a Consuplan. Não, perdão, professor. Foi a Funcab, pô. Funcab. 2015 para 2023, 8 anos, alguma coisinha vai falhar. Então corrija aí, galera. Funcab.
E a gente trabalhou apenas com as questões da banca, somente. Eu não vou trazer CESP, não vou trazer... Entendi. Porque já tinha um edital, já? Já tinha um edital. Então faz sentido. Então foi em cima, né? Exatamente. Não, perfeito. E a gente conseguiu fechar em uma semana, né, todos os tópicos do edital com direito à revisão na última aula. Bom demais. E eu fico feliz, professor, que a gente conseguiu fazer um trabalho tão bom que na nossa última aula, que foi no sábado pela manhã, uma aluna minha, que hoje é minha amiga também, a Caroline, ela foi assistir a aula e o dono do curso permitiu que ela assistisse a aula de forma demonstrativa, né? De graça, tipo aula experimental. Entendi. Tipo assim, ó, Caroline, chega aí e assiste a aula aqui do professor Leonardo Gabriel e aí para você ver como é que a gente trabalha. E foi uma revisão, né? Uma revisão de segunda a sexta, e ela não teve essa aula de segunda a sexta. Ela teve aula só no sábado. Ela teve só uma aula, a revisão. E é aquela revisão assim, a 1000 por hora. Acelerada, né? Não tem como, né? E ela gostou e se matriculou no curso. Né? Mas então... essa é a ideia, meu amigo. Essa é a ideia, né? Tem visão. Não, então, Leonardo, pra mim tá claro já, né? Eu tinha conversado contigo antes, né? Bagagem não lhe falta, né? Então, isso é bom demais, porque são os melhores professores, né? Que a gente precisa de professor e mentor que saiba orientar na parte técnica, né? E específica que é dele, no teu caso, informática. Então, acho que a gente tá muito bem amparado, viu? Então, vamos nessa, hein? Então, vamos lá, pessoal. Ó, tá aí o professor Leonardo, tá? Leonardo Gabriel, informática. Vamos com tudo. Essa camisa aí é da Alemanha. Ninguém é perfeito, né, professor? Não... Todo mundo tem um problema. Era melhor se fosse do Flamengo, hein, Thiago? Da Alemanha, aquela que ele meteu 7-1, né? Aquela que ele meteu 7-1 tá usando a camisa rubro-negra, né? Da Alemanha, velho. Aí não, hein? Não, mas é uma bonita camisa. Vou mentir, não. Aconteceu, não tem jeito, né? É a vida, né? É a vida, não tem... Pois é, pô. Mas tá tudo certo. Vamos nessa, né? Pessoal, como vocês sabem, a nossa aula tem um roteiro, né? O nosso primeiro roteiro é falar um pouco. O professor Leonardo Gabriel já começou, vou chamar ele o pessoal chama de Léo, porque eu acho que é Léo, pode né? falar Léo. Acho que até é legal Léo falar. Gabriel, porque tem tanto Léo nesse ramo de concurso, né, professor? Com certeza. Wendel Léo, Douglas Léo, é uma galera enorme. Leonardo Gabriel, não, é Leonardo Gabriel, eu vou falar Leonardo Gabriel. É Leonardo Gabriel. Aí a gente vai começar com o tópico 1, que é o professor Leonardo Gabriel é informática, saber um pouco da vida dele, ele já começou falando. A gente vai fazer aquela análise do edital, bem superficial, localizando o conteúdo que caiu na prova com o conteúdo do edital, só pra gente ter uma noção, tipo, entre aspas, espacial do que está acontecendo. Análise de relevância das matérias, vamos comentar um pouquinho o que cai mais, o que cai menos, o que é mais importante, o que é, entre aspas, menos importante ou menos relevante, se a gente pode dizer isso, né? A gente não sabe. A estatística das provas aí é um gráfico do professor Leonardo Gabriel específico, ele analisou com base no vídeo que nós fizemos, analisou as bancas prováveis do concurso e ó, ficou show de bola, vocês vão ver. E por fim, a nossa indicação de literatura, né? Que aí é a opinião técnica do professor. E a gente segue. Fechou? Então bora. Tá aí o professor Leonardo Gabriel, camisa da Alemanha. Não entendi, né? Fiquei chateado agora, mas não tem o que fazer não, né? Faz parte, né? A gente joga que o time tá vencendo, né? A Alemanha, pô. Fazer o quê, né? Então vamos lá, professor. No último concurso do CFP e CFO 2016-17, o edital foi o mesmo, tanto para o CFP, que seria o cargo de técnico, e o CFO, que seria o cargo de analista, para você que está vendo o vídeo aqui agora, tá? É o CFP, que são as praças, e o CFO, que são os oficiais. E aí o edital foi exatamente o mesmo, pessoal. Foram 5 tópicos. Aí nós tocamos em noções de sistema operacional, Linux e Windows, edição de texto, planilha, apresentações, né? E aí conceitos básicos, ferramentas, aplicativos, procedimentos de internet. Um tópico grande esse aqui, né? A gente até vê como é que... Não sei nem como é que isso cai, né? Conceito de organização e gerenciamento de informação. Segurança da informação com 4 tópicos. Procedimento de segurança, noções de vírus, worms, pragas virtuais, que parece que cai muito isso aí, né, professor? E aplicativo de segurança. Bastante. E procedimento de backup, que é o que eu achava que caía, mas não cai muito não, mas pode ser que caia, né? Vamos ver, né? Então esse foi o edital, via de regra, né? Esse foi o edital específico. Hein, professor, eu queria saber um pouquinho sobre já que o senhor já fez a análise do que tange as outras bancas em questões, né? No gráfico lá da IDECAN,
OCP, Consuplan e ADS, né? Queria uma opinião técnica aí sobre esse conteúdo, que eu acho que é interessante para o aluno, porque eu mesmo, quando eu vejo edital de informática, eu falo assim, meu Deus, né? Eu pensei que era só mexer no meu computador, mas não é, tem mais coisas, né? E eu queria saber essa opinião técnica em relação a esse conteúdo. Rapaziada, é o seguinte, eu sempre falo para os meus alunos, ter um computador é muito bom. Ter um computador, ele acelera o aprendizado, com certeza. Se você não tiver, você consegue aprender. Eu tive uma aluna aqui em Brasília, né, que ela não tinha computador, mas ela era extremamente muito dedicada. E, para surpresa de todos, ela sabia mais a matéria do que a monitora de informática. Acontece, né? A aluna que tira dúvida sabia menos do que essa aluna dedicada que não tinha um computador, né? Então, eu falo assim, computador ajuda, ajuda pra caramba, rapaz. Por quê? Professor Alisson, não vou mentir pro senhor, não. Quando eu faço concurso também. Quando a gente vai... no caso da minha matéria, a gente vai fazer uma questão de prova. E lá pergunta, para que serve o atalho, sei lá, Ctrl A? Né? Sinceramente, rapaziada, você não vai lembrar do Ctrl A difícil demais, gente. Pela listinha que o professor passou no quadro. Ou passou no slide. O aluno não lembra. O aluno lembra para que o Ctrl A serve? Pela prática no computador. Prática. Você não tem computador? Rapaz, não sei, tira R$2 aí na semana, R$2 na semana. Toda semana você ir numa lan house. E mexer no computador, vai mexer. Exatamente. Tem que mexer. Professor, não tenho R$2 por semana. Arruma um namorado, uma namorada. Que tem um computador. Que tenha computador. Você tem que... Vai na casa do vizinho, vai na casa do amigo. Eu falo isso para eles, eu falo assim, pessoal, para vocês entenderem, a metodologia por trás da informática é uma metodologia comparativa. Então, como assim comparativa? É igual tu falou agora. Eu preciso mexer, executar. É como se fosse um manual de instrução. Você o tempo todo está comparando informação. Então, se eu não executei um Ctrl A e não sei o que ele faz no meu computador, como é que eu vou comparar com alguma coisa quando acontecer na prova? Não vai ter jeito. Não tem como. Entendeu? Então, a gente reforça esse conceito que é, meu irmão, informática, você tem que ler teoria, óbvio, você tem que, claro, mas você tem que praticar muito. Por isso que é difícil. Porque a nossa geração é uma geração dos meus alunos, via de regra, eles sabem disso, falo isso com eles, é uma geração que executa pouco. A verdade é essa, a gente tem pouca destreza, né? A gente é mais da teoria. E informática não é teoria, né? Informática é muita prática. A gente tem que executar. É igual digitar, pô. Se você não executar as técnicas, você não vai aprender a digitar, vai ficar que nem eu. A vida toda só... Catando milho. Catando milho. E eu tava procurando isso. Catando, pelo amor de Deus, não tem condição não. Mas show. E aí, em relação a esse conteúdo aqui, a gente tem algum tópico relevante, assim, de início, pra gente conversar de forma específica? Por exemplo, eu nunca entendi esse tópico 4 aqui, ó. Conceito de organização e gerenciamento de informações. Porque pra mim isso é tudo. Então, rapaziada, esse tópico aqui que o professor Alisson falou, né, é o número 4, conceito de organização, gerenciamento de arquivos, pastas e programas, é um tópico que está vinculado, está dentro desse número 1 aqui, ó, noção de sistema operacional Windows e Linux. É quando você tem uma pasta, sei lá, dentro do seu pendrive, dentro de um CD, dentro de um cartão de memória, e aí você tem lá suas músicas, suas fotos, suas videoaulas, seus materiais PDF, suas provas... E lá tem um nome e tem umas letrinhas no final. Né? Então, e aí lá pergunta lá na prova, professor, qual é o nome que eu posso colocar nesses arquivos? Entendi. Eu posso colocar exclamação, posso colocar arroba, posso colocar tipo. Existe uma série de condicionantes, exatamente. Né? Então, na verdade, professor, esse 4 tá dentro do... Então, se ele fosse 1.1, não tava errado. Igual tá aqui, ó. Tipo, segurança da informação, 5. Perfeito. Procedimento de segurança, 5.1. Por que a banca faz a merda dessa, então? Ah, professor, aí... É porque ela é mamba. Essa banqueira é mamba. Você sabe disso. Aí é dar uma de Galileu Galilei, querer provar que a Terra gira, né? É triste isso aí. Porque isso confunde a cabeça do aluno.
Era muito mais fácil ele ter noção. Pô, esse item 4, na verdade, é como se fosse um 1.1, porque ele vai entrar aqui nessa parte de noção de sistema operacional. Só que aí o aluno fica perdido. Ainda mais o aluno que não sabe de informática, ele fica perdidinho total. É difícil. Eu vou ser sincero contigo. Tem um negócio, dependendo da banca, que é bem complicado. Bem complicado. Outra coisa que eu nunca entendi, eu queria que tu conversasse um pouquinho, por assim, Linux e Windows. O pessoal sabe, né? Tem a Microsoft Office, né? É o pacote Office, na verdade, né? Certo. Que é da Windows. Na verdade, o Windows é o Windows e o pacote Office, e o Linux e o pacote, que é um pacote, o LibreOffice, né? Então, eu podia falar um pouquinho disso, porque eu sempre tive dúvida disso. Claro, professor. Então, rapaziada, um dos homens mais ricos aí do planeta, né? Senhor Bill Gates, com não sei quantos bilhões de dólares. Isso é porque eles dividiram, né? O trem dele lá, né? Exatamente. Dono da empresa Microsoft, né? Que começou a riqueza dele lá nos anos 90, não foi de hoje. Ele criou um sistema chamado Windows. Aí o aluno me pergunta, professor, não sou muito bom no inglês. O que é o Windows? É o quê? Windows é janela. Janela. Aí minha mãe pergunta... O que é janela? Porque eu não vejo janela nenhuma. É uma tela, mãe. Uma tela, mãe. A tela. A janela é o computador, a tela, né? Exatamente. A ideia era essa, né? Exatamente. Nas nossas aulas, rapaziada, existe o termo técnico, que é janela, de fato, tá? Mas o professor Leonardo vai ficar falando tela. Tela. Por quê? Mais amigável. Mais amigável. Pô, você trabalhou o dia todo aí, professor Alisson. De manhã, de tarde, pegou um trânsito. Aí você senta no seu computador, no seu celular, tanto faz, para estudar a aula. Aí vê o professor falando meia hora de termo técnico. Muito cansativo, né? Sabe? Que cansativo. O termo técnico existe, ele vai ser falado, ele vai ser mencionado, porque a prova pede. Claro. Mas assim, como isso aqui é uma sala de aula, e o meu compromisso é com o aprendizado do aluno, a gente vai colocar termos mais amigáveis, como tela, como trem, né? Trem, adoro trem. Trem serve pra tudo, na verdade. Trem lá em Minas, né? Trem, tipo, ele tem 1050 funções, né? Qualquer coisa dá pra colocar trem. E se você for atropelado por um trem, de fato, aí o mineiro vai falar... Um negócio aqui me atropelou. Não foi o trem. Porque aqui lá não é um trem, né? Então a gente vai falar tudo de forma amigável. Agora falando do Windows e do Linux, o Bill Gates criou o Windows, que foi evoluindo, né? 95, 98, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, 11. Chegamos no Windows 11 e ele é pago, né? Paga uma bagatela aí de 300 a R$1.000 aí, dependendo da versão. Né, galerinha? Estamos falando sempre dentro da legalidade, né? Lembre-se que concurso fala da legalidade, né? É igual, sei lá, o direito administrativo. Quando eu estudei direito administrativo, o professor falava assim, galera, vamos focar na teoria, esquece a prática. Foca na teoria, porque na prática tá tudo errado, meu amigo. Né? É tenso isso aí, viu? Na prática a teoria é diferente. Exatamente. Então vamos levar a teoria para a prova. E aí o que acontece? O Bill Gates viu assim, pô, eu tô ganhando muito dinheiro com esse cara, só que a galera não tá conseguindo fazer os trabalhos da escola, a galera não tá conseguindo fazer os relatórios da empresa. E que a Microsoft fez? A Microsoft criou aquele bacaninha ali, ó, no item 2, o Microsoft Office. O Microsoft Office, que nos concursos é sempre pedido, né? O Word para texto, o Excel para planilha, que a gente vai calcular para caramba, o PowerPoint para slide, como essa tela aqui. O que é slide, professor? É a essa tela. Tela aí, ó. É uma página após a outra. Eu vou pedir para o operador, por favor, passar para frente, para trás, passar para frente, para trás, por favor. Ó, é um slide. Passa. Outro slide. O que é slide? É uma página, é uma tela, tá? Que fica passando para frente, para trás. Beleza. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que felizmente existe uma galera assim de uma via mais alternativa que pensou o seguinte, pô, o Bill Gates ganha dinheiro pra caramba, legal e tal, só que a gente não sabe como esse sistema funciona. O que ele colocou dentro desse meu sistema? Será que ele sabe da minha vida? Será que ele tem uma... Quando eu estou usando notebook, professor, rapaz, lá no banheiro, será que a câmera tá ligada? Leonardo, Gabriel, eu não sei se é verdade ou não, mas no meu computador tem uma função de fechar a tela, a câmera aqui, ó. Faz isso, galera. O meu, professor, não tem um botãozinho, não. Quem tem é a minha esposa. Mas eu boto aquela fita preta, aquela fita preta. Isolante. Botei uma isolante. No meu outro tem. Esse aqui é novo, ó. Ele tem a função de fechar a câmera, mas o som eu não sei se tem, né?
Fechar o som. E aí, professor, como a gente não sabe como é que o Windows e o Microsoft Office foram criados, porque a receita de bolo É secreta. é secreta, é guardada a 7 chaves pela Microsoft, e o nome dessa receita de bolo é código-fonte. Só que eu falo receita de bolo. Tá, mas você anota aí, código-fonte. Código-fonte. Ele é fechado, ele é proprietário, só quem tem é o fabricante e a gente, o usuário, não tem acesso Só a isso. usa. Então, quando o código-fonte é fechado, a gente só usa o aplicativo. Só então, por exemplo, se existe uma função da Microsoft Office que pega o meu captador de voz aqui e replica minha voz em outro lugar, eu não sei. Professor, a gente acredita que pela ética existem milhões de legislações Não, fechou, a respeito. entendi. Isso Perfeito. não vai existir. Mas é possível. Professor, na teoria sim. Saquei. Na teoria sim, mas a gente sabe que isso não existe por conta da ética, Entendi. legislação americana, brasileira, Perfeito, italiana perfeito. e lá. Por isso que a gente não tem como, a gente afirma com base na lei, mas a gente não consegue ver fisicamente, porque é fechado o código-fonte. Não tem. Tipo, professor Leonardo, Gabriel, vê aqui, se fosse aberto tu conseguia teclar. Opa, não consegue ver. Ah, entendi. Exatamente, professor. Aí a gente fala proprietário. O que é proprietário? É exatamente essa receita de bolo, que não é passada para Não você. é passada. Você vai na padaria... Você só compra o bolo. Maravilha, você compra, Come você o bolo. come, mas você não pode, professor, na teoria, fazer cópias dele. Tipo Entendi. assim, vou gravar aqui Entendi. no CD e vou vender por R$100 Entendi. aqui pros meus amigos. Não pode. Você não é fabricante. Show de bola. É. E aí o que acontece? Aí saiu uma galera alternativa. O nome desse cara é um finlandês vivo, que não é tão rico assim, mas é rico. É só bilionário. Não, é só milionário. Milionário. Milionário, né? É Linus Benedict Torvalds. Linus. É dele? Sim. Aí o é Linus, brabo, hein? finlandês, não sei se ele bebe cachaça ou não, não sei, né? Não sei. Não sei, né? Nunca cheguei a... Nunca tive muito tempo pra isso, pra sentar. Ele sempre me pedia, pô, Leozão, vem aqui, vamos beber umas, mas, porra, cara, tô agendado aqui com o Bill, sabe? Bill tá querendo me mostrar um novo projeto e a gente tem que ver como é que tá. E aí esse senhor, cidadão, esse finlandês, ele fez o quê? Ele pegou um sistema chamado Unix, que é o pai do Linux, que é pai do Windows, Ah, é? que é o pai de tudo. Ah, tipo como se fosse a raiz da parada, a base. É um deus. A parada. E ele falou assim, bom, vai ser livre. O que é livre? É a receita de bolo aberta. Todo mundo pode mexer. Todo mundo pode mexer. Então eu posso ter a minha versão do Linux? Sim, se eu for professor. programador? Exatamente. Por isso, professor, que o Linux... Tipo, eu posso, por exemplo, o Ctrl+C pode ser outra função, se eu quiser? Pode. Aí sim. Pode. E mais no Windows, não. Do Windows, Ctrl+C é Ctrl+C, acabou. acabou. Mas no Linux, que é código aberto, eu posso Ctrl+C, pode ser Alt+L. Pode. Pode o malandro. que o senhor quiser. Ah, é massa, hein? Exatamente. Mas dá trabalho também, né? Dá, professor. Editar um código-fonte não é como Porra. uma receita de bolo, né? Não é como uma receita de bolo. É um negócio bem complexo. Muito complexo, que envolve aí, sei lá, umas 20 mil linhas de comando. Porra, velho. Pelo amor de Deus. Então deixa pros nerds da informática. É. Deixa pros nerds. Aqui você é concurseiro, você não vai programar nada. É. Concurseiro não vai programar nada. Concurseiro vai ver assim, ó. Começa com li. Li, essa sílaba li, L-I. É livre. Ó o mnemônico aí, mané. É livre. Livre. Então, qual dos dois aqui é livre? É Linux. É o Linux. Qual dos dois aqui, Microsoft Office e LibreOffice, é livre? Ele. É o LibreOffice, é livre. O que é livre? O que é livre? Livre é o MESEX. MESEX é um mnemônico que eu criei. MESEX. MESEX. Modificar, estudar, copiar e executar. Entendeu, DJ? Modificar,
Estudar, copiar e executar. Modificar isso aí que o senhor falou, botar as teclas de atalho, estudar. Ver o código-fonte, ver como ele foi feito, ver se ele te espiona ou não. Segredo, ele é aberto. Exatamente. Modificar, estudar, copiar. Copiar, posso jogar no pendrive e passar para os meus Qualquer alunos todinho. Não tem... Ninguém vai me algemar. Entendi. Não E é... executar, usar para qualquer fim. Massa. Para qualquer fim, professor, inclusive para uma guerra, sim. Sim. É livre. É livre. Agora é o seguinte, professor, quem nasceu para ser livre vai ser sempre livre. Você não pode tornar um livro improprietário. É livre, é sempre livre. Então tem essa restrição aí. Ele não vai, ele tipo assim, eu não posso amanhã vender ele. Professor, é permitido a venda. Que o, o problema é o seguinte, o professor Alisson criou uma versão do Linux chamada Alisson. A Linux, né? Quero vender. Assim como o Ubuntu, assim como o do celular, Android. Outra brasileira, Kurumin, né? Outra também, Conectiva. O problema é que todas elas são gratuitas. Se o professor Alisson cobrar R$50, acho muito difícil ele vender. Mas pode vender sim. Entendi. O fato do vender, professor, dela ser comercializada sobre dinheiro, não torna ele fechado. Não torna ele fechado. Tanto que, por exemplo, esse bacana aqui, ó, o Internet Explorer, ele é proprietário, ele é da Microsoft e ele é gratuito. É verdade, gente. Então, assim, essa questão dos valores exclui. Não tem nada a ver com livre e fechado. Nenhum. Entendi. Então, o livre é isso. Entendi. A maioria dos livres são gratuitos, roda em qualquer máquina, roda em máquina com Windows, roda em máquina com Linux, né? E você pode editar para qualquer fim. Um exemplo disso, professor, é aquela enciclopédia virtual, que é uma enciclopédia livre, é a Wikipédia. Wikipédia, qualquer um aqui consegue editar. Pode editar. Ela é livre. Só que exatamente. Mas passa por um crivo. Exatamente. Tem artigos que são bloqueados. Entendi. E tem artigos que não são bloqueados, professor. Por exemplo, nós estamos em Águas Claras. Se eu abrir a página de Águas Claras, na Wikipédia, eu edito o que eu quiser. Por quê? Porque, quer queira, quer não, com todo respeito aos moradores de Águas Claras, é um artigo de pouca relevância se eu for comparar com o Brasil, se eu for comparar com políticos de grande nome. Aí eu coloco lá, professor, Águas Claras tem 100 milhões de pessoas, eu posso fazer isso. Por quê? Porque ela é livre. E isso não é crime, ninguém vai me algemar. Entendi. Mas daqui 10 minutos vai ter um cidadão que vai corrigir essa informação. Entendi. Isso é interessante. Então o que é livre? Que pode mudar. Pode mudar. Receita de bolo da vovó. Ô, vó, aquele bolo tá maravilhoso. Beleza, meu neto. Tá aqui a receita pra tu mesmo. Colocar fazer. Um ovo a mais nessa receita? Pode. Massa. É livre. Então é assim, rapaziada, Linux é um sistema operacional. O que é sistema operacional, professor? É o coração do computador. Show. É o coração, controla a máquina. Mais detalhes nas próximas nas aulas. O Windows é um sistema operacional, controla a máquina. Também. Só que proprietário. Professor, dá para ter os dois ao mesmo tempo? Dá. A gente vai falar o termo disso na próxima aula. Massa. Todos eles têm isso? Esse item 2? Então, professor, não. Tem que ser adquirido à parte. Entendi. Eu tenho um sistema com Windows. Você tem que pagar. Pagar para ter os editores de texto, planilha. Exatamente. Entendi. E o LibreOffice, você joga no Google, aí vai ter o link lá para você jogar assim lá no Google, lá, baixar LibreOffice, você baixa ele em português. Já executa e Brasil. Tá funcionando. Exatamente, não tem que pagar nada a ninguém. Massa. Então era essa questão, a gente até foi bem mais além do que o senhor perguntou, né? Mas eu acredito que ficou legal. É bom que a gente tem uma introdução bem bacana. E por consequência, todo esse conteúdo vai viver nesse contexto do Linux e do Windows, né? Exatamente. Exemplo, segurança da informação. A gente vai ter algo específico para o Linux e algo específico para o Windows. Professor, é aquele lance. Na verdade, isso aí que o senhor falou, a gente vai falar, dentro da aula de segurança, a gente vai falar que existe um firewall específico para o Linux. Então tem né? outra. Porque são diferentes, então tem que ter alguma diferença, não é possível, né? Aí eu falo, lembra lá do Linux, lá na aula? Então, não vou entrar nele não, mas lembra dele? Então, esse firewall aqui... para esse, tá ali o firewall. Para esse bacana. Entendi. Linux, tá? Para o Windows, não. Então a gente vai conseguir fazer relações. Às vezes com um só, às vezes com mais de um. Esse para esse fechou. Um multidisciplinar. Massa. Né? Relacionar uma matéria com a outra.
E sempre lembrando o seguinte, rapaziada, uma coisa que eu falo desde que eu dou aula aí para concurso aí já desde 2009, né? Já tem muito tempo, a gente está em já tem mais de 10 anos que a gente dá aula, né? E eu aprendi uma coisa com os meus alunos. Eles aprendem comigo, eu aprendo com meus alunos. Vocês não querem aprender informática. Vocês querem resolver questão. Ninguém aqui vai, sei lá, professor, configurar um firewall. Eu não vou ensinar a configurar firewall. A gente vai resolver... Se quiser, faz um curso, né? Faz um curso específico para firewall, essas coisas. Exatamente. A gente vai resolver questão de firewall. Massa. Sei lá, professor, segurança da informação, vírus. Eu não vou aqui no computador do curso instalar um vírus e abrir o vírus pra galera ver, né? Que aí, ó... deu ruim. Perdemos a aula. Entendeu? Então a gente não vai... certas coisas é prática, como Excel, como Word, como Windows, certas coisas é teoria mesmo. Show. E seja prática, seja teoria, o foco aqui é o quê? Resolver questão. Massa. É o que eu falo para os meus alunos já na primeira aula. Rapaziada, a gente não aprende informática em... Não dá. 40 horas. Não dá, é impossível. Professor, eu tô há 20 anos nisso. Não dá. Eu não sei tudo. Professor Leonardo, você não sabe tudo? Não sei mesmo, não. Tem como não. Não tem como, não. Né? É o estudo estratégico, na verdade, né? A gente vai aprender a resolver questão. Isso é top. E mais uma coisa, me presta o celular aqui, professor, rapidão. Rapaziada, mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Enquanto vocês não tiverem computador, dá um jeito, parcela, compra usado, tá? Não tenha vergonha de comprar usado, não tenha vergonha de começar de baixo. Mas tenta ter essa ferramenta dentro das suas limitações. Tá? Não deixa de comer para você ter, pelo amor de Deus. Mas assim, dentro das suas limitações, tenha se possível. Por causa do seguinte, professor, por que eu peguei aqui o celular do professor Alisson? Isso aqui ajuda, mas isso aqui não é computador. Isso aqui não tem Ctrl+C, não tem Ctrl+V, não tem Alt F4, não tem Shift. Isso aqui vai ajudar, por exemplo, professor, a estudar esse tópico aqui, ó, site de busca e pesquisa. Site de busca e pesquisa eu falo, pode. Dá, né? Dá. Eu dou esse desconto para vocês. Dá. Mas as outras aulas, rapaziada... É computador, velho. E não celular. É computador. Celular... Professor, cadê aqui a tecla Alt? Não tem. Cadê a tecla Ctrl? Cadê a tecla Shift? Tem não. Não tem, professor. Então eu falo, rapaziada, diminua o uso do celular, não reduz a zero não, que é impossível. É impossível. Mas usar o computador porque é pra sua prova. E usa mais o computador. Show. Aí passou na prova, pronto. Aí pronto. Aí compra o que tu quiser, né? Show. E vamos avançar. Muito legal. Então entenderam a ideia, né? Então o professor tá totalmente conectado com a tua realidade. Isso é ótimo. Análise de relevância de algumas matérias. Vamos lá. Nós marcamos algumas matérias. E o professor já falou delas. Por exemplo, ó, o Windows e Linux falou bastante, né? Que aí, como consequência, também veio o Microsoft Office e o LibreOffice. O LI de livre. Você já sabe disso agora, né? Viu? Agora até eu sei, né? Então a gente tem outros assuntos interessantes que eu acho que vão de encontro com o professor falou também, ó. Tem o Microsoft Internet Explorer, o Mozilla Firefox. Isso aqui é para navegação, né, professor? Exatamente. São navegadores, professor, e é o seguinte, rapaziada, esse edital é o de 2016, professor? 2017. 2017. Rapaziada, a gente tem que ver o seguinte, matéria de informática em concurso público, a gente tem que se contextualizar. Isso é importante pra caramba. Com o que tem mais de atual. Teve um concurso, professor, que foi da Polícia Militar do Tocantins, que a galera tava estudando pelo edital de 2000 e não sei quando. Nem Noé era nascido. E eles estavam pedindo uma versão muito ultrapassada. E eu falando, galera... Dá não. Com todo respeito, com todo carinho que eu tenho por vocês, não dá não, né? Não dá não. A gente tem que ver o quê? Que nesse meio já saiu o Windows 7, na época nem tinha um 10, já tem o Windows 7, já tem o Google Chrome,
Que não tá aí, né? Seria interessante colocar o Google Chrome. É mesmo. Conceitos de hardware, né? O que é hardware, professor? Professor, você não está falando direito, é hardware. É o que tu lê, é o que tu lê. Enfim, a prova é escrita, não português, não né? é oral, É. né? Então, se eu quiser falar Thunderbird... Bird é o que vai conseguir ler. É. Tá lá. Isso é importante, isso é importante. A prova não é oral. Mas, enfim, a gente tem que se contextualizar com o que tem de mais atual. Perfeito. O Office, professor, já saiu o Office 2019. O professor Leonardo vai dar uma visão geral, né, acerca dos pacotes Office e mostrar a diferença de uma versão para outra. Massa. Mas sabendo que o espírito de um é o espírito do outro. Você Show. sabe usar um, sabe usar o outro. O professor vai destacar o quê? As diferenças. Massa. Ó, esse ícone aqui é assim, esse ícone no 2016 é assim, no 2017 é assado, no 2019 é assado, enfim. Show. Aí, professor, aí já completa também, porque em relação a correio eletrônico a gente vai ter a mesma coisa, né? É o Outlook, eu vou falar, que você tá entendendo, né? A prova não é oral. A prova não é oral. Não é oral. E o Mozilla Thunderbird. Então, tá aqui, ó. Então é a mesma ideia também, né? A gente vai trabalhar esses dois, porque um é de um e, entre aspas, outro é de outro. Não, né? Então, tem professor, nada a ver, não, né? Correio eletrônico é e-mail, tá, galerinha? E-mail, Gmail, Hotmail, que ninguém mais usa, porque hoje todo mundo é o WhatsApp. É, não WhatsApp. Mais, enfim. Ninguém manda e-mail mais, não. Ninguém. O Outlook ele é da Microsoft, ele é proprietário. O Mozilla Thunderbird ele é livre. Ah, de novo. Da mesma organização que criou o Mozilla Firefox. Que também é livre. Eu não falei empresa, eu falei Organização. A professor, empresa é a Microsoft. Por que não é empresa? Porque não é, né? Porque não tem funcionários, não tem chefe. Entendi. É uma organização sem fins lucrativos que a gente mesmo pode fazer parte. Ora, se você fizer um cadastro na Mozilla, você não é funcionário da Mozilla, entendeu? E aí existe uma organização sem fins lucrativos Interessante. que desenvolve Thunderbird para e-mail e desenvolve o Firefox para navegação. E a Microsoft, ela criou o Outlook para e-mail, né? São concorrentes. Esse é proprietário. Engraçado que essa concorrência aí é uma concorrência paga e uma concorrência gratuita e mesmo assim existe concorrência, né? É um Exatamente. negócio que é diferente. Eu tava pensando e falei, rapaz, a Microsoft é poderosa, porque ela faz concorrência com o Mozilla, que não é ruim, todo mundo sabe que não é ruim, e mesmo assim é uma concorrência, entre aspas, desleal, que o Outlook é pago, que vem no pacote, e o Mozilla é gratuito. E mesmo assim os caras ainda são milionários, velho. E hoje o Microsoft Edge o navegador Edge tá sensacional. Tá muito bom, que ele tá com base no Chrome, né? Eu fico assim, eu falo, rapaz, o Bill Gates, o bicho é brabo mesmo, né, velho? Porque ele entra com uma concorrência gratuita e ainda tá ganhando, às vezes, né? Às vezes ganha, às vezes perde, né? Tem isso também, né? Mas vai dar certo. Mas o bicho é brabo, vocês têm que entender que o bicho é brabo. Entre erros e acertos, ele é o brabo, né? é muito bom. É. Ele é muito bom. Gerenciamento de informações. Dentro do tópico 1. Ah, é aquele Dentro esquema do lá, né? Show. Vírus, worm, pragas virtuais. Porque eu acho que sempre cai uma questão disso. Pelo menos a sensação que eu tenho é essa. Não sei se é real, né? Mas a sensação que eu tenho é que sempre cai uma dessa. Rapaziada, o professor Alisson pontuou uma coisa correta, né? Que essa parte de segurança, de proteger o computador, ela é um assunto que cai muito à prova. Eu sempre falo para os alunos o seguinte: não tem ícone, não tem tecla de atalho. É verdade. Mas tem muito conceito. É verdade. Tem muito conceito. Infelizmente, a gente destacou aí nessa matéria, rapaziada, palavras-chave. Show. Por meio, professor Alisson, das palavras-chave, nossos alunos conseguem resolver as questões. Professor, eu falo assim para o senhor, eu vou ficar falando o tempo todo. Replica. É quem? É vírus. É worm. Replica. O que quer dizer replicar? É multiplicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você leva o seu computador na manutenção, professor Alisson. Aí o técnico vai falar: campeão, a gente encontrou 2.000 vírus no seu computador. Aí tu, caraca. Você não baixou 2.000. Você baixou 1. Mas ele veio... E ele se replica. Ah, entendi. Então essa palavra replica você já vai aplicar a esses dois camaradas aqui. Vírus e worm. Tem outras ameaças que não se replicam. Entendi. Tem uma outra ameaça, professor, que é o quê? Que abre porta. Vírus não abre porta. Tem outra que abre porta. Tem outra que criptografa o seu computador e exige o resgate. O que é resgate? Tipo sequestro virtual? É um sequestro. Para ele liberar a senha,
você vai ter que pagar um valor, um resgate. Resgate começa com R. E aí eu vou dar o bizu, olha, começa com R. Qual das pragas virtuais começa com R? Não é vírus, porque não começa com R. Não é worm, não começa com R. É outra ameaça que você vai ter que assistir na aula de segurança. Claro, né? claro. É exatamente isso. Então, professor, essas palavras-chave... É importante. Não aprendizar demais. Eu falo assim pra vocês. Torcedor da Alemanha, Leonardo Gabriel. Torcedor do Flamengo, professor Alisson. A palavra-chave, pô. Eu não tinha falado da camisa do Flamengo, não, professor. porque é parecido com a camisa do Flamengo, pô. Eu sou Gama. O Flamengo não. Pô, nada contra os flamenguistas aí, hein? Porque sumiram ultimamente, mas não tem nada a ver. Sumiu, não tem um flamenguista mais. Pô, mas beleza, né? Mas fechou. Então não, show de bola, professor. Show de bola. Essa é a ideia mesmo. Então vamos avançar. Massa demais. Estatística de prova. Vamos fazer uma relação da sua prova com o edital. CFP, custo de formação de praças, né? Nós tivemos a questão 41, começou da 41. E aqui ela já veio, entre aspas, multidisciplinar. Cobrou o item 1 e o item 4, igual o professor falou, que poderia ser 1 e 1.1. Ele já fez isso na questão, né? Falou um pouco de Windows e falou de gerenciamento de informação igual tu falou, né, professor? Tá aí, exatamente. Ó. Aí foi só a conexão. Aqui essa questão, ela é fácil, média, difícil, de regra? Professor. Pela informação que ela traz? Professor, então, é como eu falei, não dá para fazer tudo, vamos por eliminação. Ah, pronto. Vamos por eliminação. Claro. Não, show de bola, entendi. Entendeu? Então, o aluno que não precisa saber tudo, mas dá para fazer por eliminação, ele consegue resolver essa questão aqui. Interessante. Né? Algumas, tipo assim, eu sei esse 3, mas esse 1 eu tô na dúvida, mas eu sei que, sei lá, o 3, por exemplo, tá certo. Esse 2, pô, não o sei, 2. vamos ver. Aí você, opa, tá errado. Então aí você vai procurar por eliminação, perfeito. Você consegue resolver. Então é a quantidade de informação que você recebe que vai te dar essa destreza, sacou? Então é importante, igual o professor falou, você não vai saber tudo. Não tem como tu aprender informática em 40 horas. Impossível. Né? Já bota isso na tua consciência, sabe disso. Mas tem como você ter uma base mínima e boa para enfrentar a sua prova. Então já fica esperto. Então a primeira relação, item 1 e item 4 do seu edital. A segunda questão falou sobre atalho. Tecla de atalho que a IDECAN adora. Aí é tecla de atalho tanto do Microsoft Office e do LibreOffice. Deixa eu ver. Eu não sei. Não, ele falou só do LibreOffice. Mas poderia ser do Microsoft Office também. Exatamente. E poderia ser uma questão mais difícil colocando as duas situações. Eu nunca vi, não. Tipo, tecla de atalho do Office e tecla de atalho do LibreOffice. Geralmente quem faz isso, professor, vai ser a banca Access. Fica mais difícil, né? Fica. Que aí o aluno ele tem que buscar, né? Pô, qual é a tecla de atalho não, pois é. um, qual é a tecla de atalho do outro? Realmente é uma... Não, fica mais difícil. Então tu já puxado. percebeu que existem os níveis aí de comparação das bancas, né? Então show de bola. E mais uma vez, rapaziada, sobre tecla de atalho, o celular de vocês não tem tecla de atalho. Por isso eu falo, reduza o uso do celular, tira a poeira do computador, leva na manutenção, formata, paga um é pesado, rapaz. É melhor esse peso nas costas do que o outro peso na consciência. Fique esperto, isso aqui é levinho. Vamos lá. 43, de novo, agora ele falou na 42 do LibreOffice Calc e depois do LibreOffice Writer. O Calc é como se fosse o análogo do Excel. Exatamente. E o Writer, que é escrever, como se fosse o análogo do Word. Exatamente. Que é palavra. Então eles estão meio que jogando a mesma ideia, né? E aqui ele falou de quê? Aqui foi conceitos, na verdade, né? Aqui, ó. Foi conceitos. Foi conceitos, né? Edição de textos, planilhas e apresentações. Então, via de regra, acho que é edição de textos aqui, né? Esse item aqui? Professor, essa questão aqui ela vai perguntar, esse recurso, essa ferramenta está em qual menu? Por exemplo, está no menu tal, está no menu tal, está no menu tal, opção de salvar, está onde? A opção entendi. Da barra de status aparece aonde? Massa. Então, ele está perguntando, aonde Taguatinga está? Está em São Paulo? Está em Brasília? Está onde? Entendeu? E tu só consegue isso no computador. Tá onde? No celular, não. No computador. No celular, não. Não dá, não. Celular, não. Boa. Essa aí, Professor... eu nunca tinha percebido isso. É tão... E isso aí tem que ser dito, tá? Às vezes, o óbvio precisa ser dito, né? O professor Leonardo Gabriel falou aqui agora e eu nunca tinha me tocado para isso. E é verdade.
É tão natural pra gente esse trem aqui que a gente ignora esse tipo de coisa, né? E eu tava ignorando. Eu falei, cara, é mesmo, velho. Não tem tecla de atalho no computador ou no celular. Então você compra o computador lá, velho. Não interessa que hoje tem bem baratinho, porque ninguém tá querendo mesmo. Compra um velho, porque lá vai ter tudo que você precisa. Excelente, muito Exatamente. bom. Próxima. Questão 44. Tecla de atalho. Mas agora tecla de atalho da Microsoft, né? Ele falou do Internet Explorer 11. Então... Eita, professor, esse tipo de questão aqui que tem um incorreto, rapaz. É difícil? Ou é mais... Ou ela facilita o erro? Facilita o erro, porque a gente é tão acostumado, o nosso padrão, a lá na prova marcar correto. Certo. Tem gente que nem lê incorreto ali. Eu já tive aluno que ele passou... Olha o aluno aqui, ó. Foi? Olha eu aqui. Aí ele leu incorreto, só que a mente dele estava tão ligada que ele leu correto e foi... Então, muito cuidado, rapaziada, com esse incorreto. Ah, professor, tá maiúsculo. Sim, rapaziada, mas tem que tomar muito cuidado. Mais uma vez, questão de tecla de atalho aqui. Massa. E a gente... eu vou usar as mesmas palavras do professor, vou ter que depois pagar uns royalties para ele. A gente tem que pagar tem que falar o óbvio. Tem que falar o óbvio. Diminua o uso do celular, aumente o uso do seu computador, porque celular não tem isso aqui. Professor, por que você não fala igual os outros professores? Smartphone. O smartphone. É celular, né? Pelo amor de Deus. Me ajuda, celular. Né? Daqui, professor. Trem. Das orelhas, né? Não sei. Eu não sou professor que fala termos técnicos. Show. Eu falo linguagem amigável. É pra não entender. A linguagem amigável para quê? Para aquele professor, para aquele garoto de 18 anos, professor, que vai fazer seu primeiro concurso, para aquele senhor, aquela senhora de 50 anos que vai fazer seu concurso. Eu quero que eles saiam da minha aula capacitados e quando eles forem estudar em casa, porque o diferencial é realmente estudar em casa, fazer prova, é isso que vai fazer. É essa a diferença. Melhor professor, tem o melhor professor do mundo, você não vai passar. Não vai. Tem o melhor curso do mundo, você não vai passar. Não vai. Tem o melhor computador, tem o melhor material do mundo. Não vai passar. Se fosse professor, se todo aluno que fizesse cursinho passasse, seria maravilhoso. Não dá. E se a gente fala com eles, o responsável pelo seu processo de aprendizagem é você. É você mesmo. A gente faz 1%, galera. Talvez menos. Talvez menos. Talvez não. Ou até diria, talvez não, professor. Com certeza. Com certeza. Com certeza. O que a gente faz, professor, é assim, rapaziada. Por exemplo, o aluno vai estudar para uma banca tipo Sebrasp, CESP, tanto faz, aquele trem lá da Asa Norte lá. Não perca seu tempo, querido, estudando tecla de atalho. Porque não vai cair. Não vale a pena. Cai muito pouco, né? E olhe lá. Muito pouco. Ctrl-C, Ctrl-V lá. Tem muita mais coisa. É o perfil da banca que a gente vai ver na aula. Exatamente. Né? Eu tô dando aqui muito spoiler. Muito spoiler. Na hora da aula eu já não vou ter mais já o tá que assim, falar. Porra, cadê a aula? Não, calma. A 45, CFP também. Aí veio... Veio do Calc, já mudou, né? Calc, que seria o Excel da Microsoft. Exatamente. Então ele tocou no item 2 de novo. Então show de bola. E aí a gente vai explorar isso nas aulas. Exatamente. Aí a gente passa para o CFO. E aí ele veio com uma questão muito parecida com a primeira questão do CFP. Então, no que tange a banca, a forma da questão foi muito parecida. E ele tocou no mesmo assunto, né, professor? Noções de sistema operacional e conceitos. Então, o comentário de lá serve para cá também, né? A mesma ideia, né? É saber um pouco de forma geral sobre esses sistemas operacionais. Você tem que saber, né? Não precisa saber com profundidade, mas você precisa saber o básico para você encontrar aí a resposta certa ou a incorreta, né? Depende do enunciado. Cuidado, né? Aí a gente vai para 42, Linux. Ele falou muito de Linux nessa prova. Rapaziada, quando a gente fala do novo, o novo assusta, né, professor? Assusta, né, galera? O novo o que a gente faz com o novo? O que a gente faz com tudo aquilo que foi novo? Sentar na cadeira, estudar, papirar, resolver questões. Não tem outro jeito, né? Professor, como é que eu aprendi tudo isso aqui, professor? Eu nasci sabendo, Deus me deu ralando. É lá sentadinho. Foi sentando, estudando,
decorando, errando. Errando muito, né? Na verdade, eu erro todo dia, professor. errar, eu falo para os alunos, errar, cara, é fundamental no seu processo de aprendizagem, porque se você só acerta, você não tem a crítica no seu processo de aprendizagem, mas quando você erra, você tem a crítica. Tanto que eu falo dos meus alunos, a gente tem um grupo, né? Aí o aluno vira e fala assim, né? Professor, porque nós temos os monitores no grupo, aí ele fala assim, para você que tá vendo aí também, né? Aí, professor, essa questão está errada. Eu falei assim, beleza. Antes de você chegar e falar que tá errada, tente trazer o argumento do erro, que tu vai aprender pra caramba com isso. Porque aí sim. Porque falar que tá certo e tá errado, eu quero saber o que tua cabeça tá pensando sobre esse assunto. Aí ele já começa a melhorar a capacidade cognitiva dele, aí o raciocínio dele. Aí ele vai e manda, fala assim, opa, show de bola, tá errada mesmo. É isso que eu quero. Eu preciso que você tenha essa capacidade cognitiva de criticar. E você só critica com qualidade, no caso aqui, quando você erra e vai atrás do erro. Agora você tá acertando. Ou a questão é muito fácil. Ou tá fazendo fácil demais, ou você é tem muito muita fácil, sorte. ou é muito fácil, estão te enganando, porque se tu faz um processo que tu só tá acertando desde o início, se você não tem base, tem alguma coisa errada. Tá? Então fique esperto em relação a isso. Então você tem que quebrar a cara. Já fez um vídeo disso, né, Thiago? Tem que quebrar a cara, não tem jeito. Todo processo de aprendizagem eficiente é doloroso. E entenda doloroso como quebrar a cara, como sentar a bunda na cadeira lá e estudar até, decorar, esquecer, errar. É doloroso, não tem jeito. Se for eficiente o processo de aprendizagem, ele tem que ser doloroso, como tudo na vida que vale a pena, né? 43 da Internet Explorer e ele tecla de atalho. Deixou bem claro aqui já, né? Sobre teclas de atalho. Ele não gosta pouco, não. Ele gosta muito, né? Ele gosta muito desse trem, né? Então, show. Mas é bom, é bom. Isso é o perfil da banca. O que acontece? Quando o edital sair, nós temos uma etapa do processo, que é nas primeiras 2 semanas do edital, de fazer a prospecção da banca. Que é o quê? É explorar a banca que ganhou o edital, para a gente saber o comportamento da banca em cada matéria. E aí o professor ajuda nesse processo, né? Porque a gente faz de fato uma prospecção. Ó, a IDECAM gosta de tecla de atalho, igual o professor já falou aqui, ó, o professor Leonardo Gabriel. O CESP nem tanto. Então a probabilidade de cair na IDECAM é alta. Na Sebrasp é baixa. É essa a visão do especialista. É o cara que está lá, ó, embrenhado no conteúdo. E aí é o caso aí. Então a gente vem com a gente, hein? A 44 mexeu, né, tocou no termo, no conteúdo Microsoft Office Word. Falou do Writer lá atrás e agora do Word. Então ele foi bem eclético, né? Ele saiu mexendo um pouquinho em cada uma. E aí ficou legal, né? Só não ficou boa a prova, mas ficou legal, né? E aí ele vem de novo com o item 2, né, professor? Edição de texto. Aqui não tem jeito. Vai ter que falar do Microsoft Office, do pacote Office e do pacote LibreOffice, né? Professor, é o seguinte, como eles são bastante parecidos, como é que vai ser a nossa aula? A nossa aula vai ser comparar um com o outro. Pronto. Eu não vou ter uma aula pro Word, eu não vou ter uma aula faz pro sentido. Writer. Fica maçante, não faz sentido. Ah, professor, eu já sei o que é negrito, professor, eu já sei o que é itálico. Sim, querido, eu sei. Por quê? Porque na aula anterior a gente já passou. A gente não vai ter essa improdutividade. Show. Não. A gente vai falar assim, ó, negrito é esse trem aqui, que neste programa é um atalho, neste outro programa é outro atalho. Vamos passar essa questão da tecla de atalho, que, rapaziada, eu só falo mais uma vez, diminua o uso do celular, aumente o uso do computador, porque celular não tem isso aqui. Não tem isso aí. Celular, smartphone, enfim, o termo que você quiser falar. Então eu falo para vocês, resolva a questão, para você não chegar lá no dia da prova e tudo ser uma surpresa, rapaziada. Os meus alunos que tiveram sucesso, e eu também, vários concursos aí, né, que a gente fez, a gente se deu bem na prova teórica, 80%, 90%, rapaziada, são questões repetidas. Repetida mesmo. É repetida mesmo. Pergunta lá, professor Alisson, sei lá, que a gente tinha acabado de falar. Linux é um sistema operacional livre? Aí perguntou isso na prova de 2016. Só muda o jeitinho de perguntar, mas é a mesma ideia. A alma da questão. A alma da parada, é. 2017, a mesma questão. De 2018, 2019, 20, 21, a mesma questão. 22, a mesma questão. Meu filho. Aprende o que a banca tá querendo te dizer. Aí se cai em 2023, aquela é uma questão a menos para você quebrar a cabeça. Então, eu falo para vocês, resolva a questão.
Resolva a É questão. importante. Para a informática é a base. E aí o professor Leonardo Gabriel falou algo que é relevantíssimo, a gente comenta na nossa orientação de mentoria. Ele falou assim, ó, quando a gente for estudar a parte de, por exemplo, Writer e o Word, a gente vai comparar os dois, que é a metodologia natural para a informática. Tem que ser assim, metodologia comparativa. Você sabe disso, já falei isso bilhões de vezes. Porque é o método mais eficiente, mais inteligente para estudar esse conteúdo. Para a matemática não funciona. Para a física não funciona. Para a química não funciona. Para a informática, para a legislação e para a ambiental é a excelência. Então preste atenção. Aí o que acontece, professor? Com os meus alunos, a gente percebe bastante. Ele usa a mesma metodologia para estudar informática, EPH e matemática. Aí ele está bem em informática, quebra a cara em EPH e odeia matemática. Aí eu vou falar para ele, cara, o que está acontecendo? Você não está modulando o teu cérebro de acordo com a metodologia específica para aquele conteúdo. Tu nunca vai aprender matemática igual você aprende informática com excelência. Não vai, não adianta. Então você precisa modular teu cérebro para a metodologia científica que é natural das exatas. Então, presta atenção. Aí a gente vai tentar introduzir esses conceitos para ele perceber a diferença. E aí, quando tu falou aí na parte de comparar, ficou claro que é o que a gente reforça o tempo todo, E aí quem falou foi o professor, que é o especialista. Agora você acredita em mim nele, né? É essa a ideia, entendeu? Pô, me ajuda, né? Igual ele tá te ajudando. Inclusive, professor, pegando o gancho nisso que o senhor falou, a gente tem questões aí que comparam um com o outro. Professor Alisson aqui, o Excel é como Calc, o Word é como o Writer, e tem questão tem que ser assim. desse jeito. Tem questão desse jeito. Então, falo para você. Então, assim, essa forma de comparação é fundamental. Ela é eficaz. Você resolve várias questões. Eu estou falando de resolver, não estou falando de acertar. Pronto. Ah, professor, eu fiz, sei lá, cara, 20 questões, errei as 20. Meus parabéns. Porque o primeiro passo foi dado, que é fazer. Fez. Execução. Se você errou, não é o relevante. O acerto que interessa é lá no dia da prova. Isso. Exatamente. E aí, meu querido, você errou as 20 hoje, beleza. Amanhã você vai fazer outras questões, você vai perceber que, inevitavelmente, uma boa parte vai se repetir. E você não vai repetir, você não vai errar aquelas que repetiu ontem. E aí tu tá reforçando a aprendizagem. E no dia seguinte, que você for fazer outras questões, você vai ver o quê? Mais questões repetidas. E vai chegar um dia, professor Alisson, alunos, que você vai puxar uma prova, uma questão, tá tudo repetido, cara. É isso. Essa é a ideia. Às vezes ele não entende isso. Infelizmente, ele não entende isso. E ele precisa entender. Que eu falo para eles, pessoal, essa repetição de vocês, né? Com correção, com variação, que aí lá, daqui a pouco a gente vai falar disso. E aí, até exaustão vai te levar à perfeição. Que é o quê? A perfeição não é acertar tudo, não. É tu chegar lá na tua prova e acertar a quantidade suficiente para você passar. Perfeição é passar. Não interessa. Passou. Ah, foi com 80, foi com 59. Passou, meu amigo. Essa é a perfeição. Então, preste atenção no professor, hein? E a última, professor, para a gente fechar essa parte, foi outra de LibreOffice Calc. E aí ele veio falando de planilha eletrônica, deu uma série de contextos, né, de situações específicas, e acabou que tocou de novo no item 2. Ele veio bastante aqui no item 2 nessa prova, né? Ele falou bastante sobre isso. Isso é bom, né? Um comportamento da banca. Se for a mesma, a gente já sabe para onde é que vai, né? Só pegando o gancho aqui, professor, esse item 2, na verdade, não é item, né? É itens. Na verdade, são 6 itens. São itens. É verdade, viu? Porque quando a gente vê o edital, a gente pensa, é um item, não é, meu amigo? São 6. Porque, texto, planilha, apresentação pro Office e texto, planilha, apresentação pra LibreOffice. Aí você soma 3 mais 3, vai daí sobe 1, 9 fora, 6. O terror do aluno, né? Saiu de 1 para 6. Mas faz todo sentido. Metodologia comparativa, todo sentido, tá? Então, show de bola, professor. Massa demais, né? Só não ficou legal essa camisa da Alemanha aí. Professor, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, né? Depois eu vou vir com a camisa. Aqui, pessoal, é que a gente combinou que a gente ia vir para esse gráfico aqui, tá? O que o professor Leonardo Gabriel fez? Ele viu o nosso vídeo da análise das bancas, tá? E a gente tem Decan, OCP, IADES e Consuplan. E vamos passar rapidamente sem entender como é que está funcionando a estatística dessas bancas para os conteúdos de informática. Exemplo, IDECAN.
Excel e Calc cai muito, né, professor? Internet cai muito, Windows cai muito e a parte de hardware cai muito. Tá aí, vamos parar aí pelo menos nos 4 primeiros tópicos, só para vocês terem uma comparação. Vocês vão ter acesso a esse vídeo, vão ver com mais cuidado, mais carinho, mais cautela, mas só para vocês terem a comparação. Quando eu vou para a OCP, ó, lembra aí, ó, Excel, Calc, Internet, Windows e hardware. Quando eu vou para a OCP, opa, o Windows já mudou de lugar. Ele foi para o primeiro lugar. Então aí já é um comportamento da banca, né, professor? Aí já é prospecção da banca. Aqui já é uma parada mais fina, hein, que o professor fez para vocês. Eu queria que o senhor comentasse rapidamente disso. Só para voltar aqui rapidinho, para o pessoal entender, ó. Aqui eu tenho 12 tópicos. Aqui na OCP eu já tenho 13 tópicos. Um tópico a mais, que foi backup, né? Aí subtrai um, né? Porque a primeira linha aqui é assunto e questões. Então 12 e a outra lá 11. Isso. Show. Rapaziada, é o seguinte, a gente fez esses gráficos aqui no Excel. A gente vai ensinar a fazer gráfico também, porque isso cai em prova. Dos assuntos mais recorrentes, mais cobrados nas provas, para a gente dar mais foco. Então, professor, vamos supor que a banca que vai fazer esse concurso aí vai ser a IDECAN. A gente fez um balanço de 2021 para cá, que é o mais atual, dos assuntos que é mais cobrados. Por exemplo, backup. Eu achei uma questão de backup. Ou seja, cai, mas cai pouco. Quer dizer, backup eu não vou... Eu tô assim mais tranquilo. Show. Posso sacrificar? Olha, rapaz... Vamos pensar, né? Não sacrifique, mas pelo menos tem uma ideia geral. Assista um vídeo de 1 hora, tá? Assista um vídeo de 1 hora para você... Caso venha a surpresa, você pelo menos saber o que é backup. Rapidão, professor. Esse gráfico do professor aqui, Leonardo Gabriel, é importante, pessoal, para sua tomada de decisão. Igual o professor falou, é você que é responsável pelo seu processo. Ele traz o fino para você. Você não pode abandonar nada aqui, igual ele bem disse. Mas suponha que você tenha que escolher. Aí tu tem backup aqui, Excel e Calc lá. O que você vai escolher? A decisão é sua. A prova é sua. Ele tá te fazendo fino da parada para te ajudar a decidir. Ou seja, tá otimizando o seu tempo. É isso que é a função do mentor, a função do professor, do mestre. Ele tá falando assim, ó, esse é um comportamento. Agora, como você vai usar essa informação? Siga o conselho dele ou tome suas próprias decisões. Com base no seu íntimo ou com base nos conselhos dele. Que é o que eu faria, com base no conselho dele. É contigo, tá? Você é o responsável pelo seu processo. Desculpa, você pode mandar ver. Beleza, professor. Então, a gente vê aqui, né, que o Excel é o mais cobrado. Professor, a gente vai fazer muito cálculo? Vai. Todas as bancas exigem muito cálculo. Professor do céu, mas como é que a gente vai fazer cálculo, professor, se a gente não tem um computador? Eu tô aqui. Eu tô aqui por você. Show. Eu vou mostrar para vocês como fazer qualquer cálculo de Excel na munheca. Aí sim. Sem computador. Bom. Ah, professor, mas eu tenho dificuldade de matemática. Eu também estou aqui para isso. A gente está aqui para mostrar o caminho das pedras, que você não precisa, rapaziada, ter 4 braços. Com 2 braços, 10 dedos você consegue. Massa. Tá? Você não precisa ser um sobre-humano. Você precisa conhecer as técnicas, dedicar, fazer bastante questão e saber que você consegue resolver essas coisas sem um computador. Meus alunos ficam de cara. Tinha uma aluna lá no Guará, professor. O nome dela é Adélia, uma pessoa maravilhosa. Ela me chamava de Mr. M. Mr. M da informática. Por quê? Né? Que a gente conseguia fazer as coisas sem a máquina. Teve, inclusive, uma vez, professor, que... Foi bem na aula de Excel. O dentista também tem dor de dente, viu? Meu computador parou do nada. Faz parte, acontece, né? Parou? Excel? Tem problema não, ó. No quadro. Faz quadrado. É uma tabela, meu amigo. É uma tabela, meu filho, ó. Chega no seu computador e pratica. Isso é bom. Entendeu? Importante. Então, em relação a essa parte de cálculo, você tem a segurança que comigo você vai aprender. Show. Beleza? Show. E aí a gente explora um pouco a OCP, tem essa análise todinha aqui também, top. A gente explora a IADES. Se vocês percebam que a IDECAN, a OCP e a IADES, ela tem muitas questões. Então a gente consegue ter um perfil da banca. A gente vai para a banca Consulplan, eu queria opinião. Professor, essa Consulplan aí... Não, tive uma opinião muito positiva, porque realmente a gente teve um repertório bem... Baixo, né? Baixo de questões. Acho que a gente somou umas 15 questões aqui, né, professor?
Então, assim, a gente torce para... Fica difícil de prever alguma coisa. E aí eu venho com a massa. Por isso que eu perguntei isso, professor. Lá em 2015, o comportamento da IDECAM era exatamente igual ao comportamento da Consulplan hoje. E eu falei para vocês no meu vídeo que a Consulplan é uma das que está concorrendo a esse edital, junto com a OCP. Que a OCP está melhor. Ela tem mais dados para a gente fazer prospecção. A Consulplan não tem. Sacou? Aí mostra que a banca está ali entre médio e fraco. Né? Não vou falar fraca, mas ele abaixo do médio. Que é uma banca que quer dinheiro, está precisando crescer. Então é uma banca que pode se submeter a um processo mais barato. Por isso que eu apostei nela e na OCP. Só que por enquanto eu ainda estou apostando nela. Deixa chegar mais informações que aí a gente vai conversar depois. Porque a OCP é forte também, vocês sabem disso, né? Mas ela tem as características da IDECAM em 2015, só para vocês terem ideia. Beleza? Deixa eu voltar aqui, professor. Fechamos aí as 4, né? Bancas. E, por fim, a nossa indicação de literatura, que o professor Leonardo Gabriel ele deixou uma situação bem interessante para a gente. Ele falou da cartilha, que ele vai comentar agora, e falou do que ele vem reforçando ao longo da entrevista o tempo todo. Pessoal, é fazer, é quebrar a cara, é repetir, é decorar, é acordar de novo e fazer tudo de novo. É isso. E aí ele falou tanto do que concurso e do PCI, que eu vou deixar com ele agora, ele fica à vontade. Professor, dá esse bizu pra gente aí de novo, que é pra eu falar, aí depois tu falar, e depois todo mundo falar. Esse agora eu acredito, porque aluno é assim. Às vezes ele não acredita num só não, tem que ser uns 3. Rapaziada, quando a gente estuda informática para concursos, os alunos me perguntam, professor, me passa uma fonte de estudos. Rapaziada, questão da informática... O que é que acontece, professor Alisson? Você tem uma... Quando a gente for na aula de segurança, quando a gente for falar de vírus, por exemplo, tem umas bancas que tem, como a banca Sebrasp, por exemplo, que sabe que vírus é vírus, acabou. Se eu for falar, por exemplo, sem entrar em detalhes, se eu for falar assim, cavalo de Troia não é vírus. Não é. Sebrasp sabe disso. Outras bancas sabem disso e não tem nenhum problema. Por quê? Por conta daquele último ali, ó, a cartilha de segurança na internet, que você baixa de graça na internet. Então é uma referência boa. É uma referência que várias bancas examinadoras pegam questões daí. Isso é bom, né? É uma Bíblia. Né? Então eu falo, para questão de segurança da informação, pode baixar. Você não precisa ser um profissional de tecnologia da informação, você não precisa ser técnico, para entender a linguagem, que ela está bem acessível, tá? Ela é pro público mesmo, né? Pro público. Tem desenho. Massa. Eu adoro. Tem que ter. Eu adoro. Um livro que não tem desenho, para mim, é um livro incompleto. A minha opinião é essa. Muito bom. E a gente faz o quê? A gente mostra que, no caso de grandes bancas, né, como o Sebrasp, por exemplo, a gente pega que o examinador deu Ctrl+C, Ctrl+V... Ele tá certo. Na questão. Eu acho que ele tá certíssimo. É uma forma até de não ter recurso. E de não ter recurso e de falar assim, pessoal, essa aqui é a referência que todo mundo usa porque é o certo. Isso é massa. Por mim, todo edital vinha com a referência bibliográfica daquele conteúdo. Ó, informática, vai cair cartilha, vai cair o livro e tal. Tá aqui, porque eu preciso que você tenha uma fonte segura para estudar, pra gente diminuir recurso e problema. E aí as bancas inteligentes fazem isso, as outras nem tanto, né? Aí é um problema, né? Então a gente fala para vocês também o seguinte, baixe provas, e aí para você baixar provas você tem aí o PC Concursos, que é um site fenomenal, que tem banca de concurso do Brasil inteiro. O que Concursos, que é meu xodó, é minha paixão, tem mais de 1.400.000 questões. Bom. Eu uso ele desde que eu comecei a dar aula em cursinho, né, em 2009. Ele é minha fonte, eu falo, galera... Faz aí uma assinatura. É barato. Sim, é barato. Professor. É um investimento barato. É menos de 50 centavos por dia. Não, pelo amor de Deus. Não faz sentido não ter. 50 centavos por dia não é nem um café amargo. Pelo amor de Deus. Porque o doce é um. O doce o amargo é menos. Boa. Então, rapaziada, é um investimento que vale a pena. Você vai ter questões atualizadas. Tem lá comentários, né? Tem comentários de professores, tem comentários de alunos, tem comentários de... concurseiros já bastante experientes, que vai ajudar. Eu também comento lá. Claro. Comento, claro.
né? Então, são 2 sites assim muito bons para vocês saber como é que a banca trabalha. Por exemplo, eu falo assim, eu não sei se eu falei, mas eu volto a falar. Você vai fazer um concurso cuja banca é o Sebrasp. Não perca seu tempo com tecla de atalho. Decorando 1000 teclas de atalho, não. Ctrl+C, Ctrl+V. Isso não sei o que digo. É esse e esse. E você ainda tem aí um terceiro site, que é o site da própria Sebrasp. Que você baixa. Já é uma base de dados que, meu irmão, de 2000 e... Acho que lá é de 96 para cá. Então tem muita coisa lá. É da época do que Noé ainda estava construindo a arca, né? Ele usava o CESP para fazer consulta, para saber se caía alguma coisa de arca na prova. Exatamente. O bicho era brabo. Então a gente fala para vocês, baixe provas, veja os comentários. E é isso. Show de bola. É isso. Show de bola. Informática é isso, tá? E outra referência boa para vocês é o computador. Essa aí até eu entendi, hein? É o computador. Isso aqui não é computador. Isso aí pra mim não tem tecla de nada aqui. Só dá pra entrar e sair de busca. Funciona muito bem, né? Mas não é computador. Pessoal, isso faz parte do processo de aprendizagem de vocês. Se você não tá fazendo no que o examinador vai tirar a referência, você tá aprendendo errado. Porque a referência dele vai ser o computador. Via de regra, ele vai fazer uma questão que ele vai lá fazer os comandos. Deixa eu ver se tá certo. Ele vai lá. Claro, mesmo ele sendo especialista, ele vai fazer. Sacou? Ele vai... Deixa eu ver, Ctrl+E, Ctrl+J. Pronto. Ele vai fazer para deixar a questão certinha, para não ter recurso, para diminuir o custo do concurso e a banca ganhar mais. Óbvio. Isso aí é questão financeira. Então, use o que o examinador vai usar. Eu falo isso em relação aos livros de física, né? A gente tem 4 livros, que é o Halliday, né? Então o Halliday, ele é o conjunto de livros que é usado no Brasil em todos os locais. Não tem uma universidade que não usa o Halliday como referência no Brasil, né? Salvo o outro, só que ou ele é a referência ou ele é o segundo lugar. Só que entre os professores de física, o Halliday é o livro, não tem jeito. Ele não é super top por uma graduação, por isso que ele é usado nos 2 primeiros anos. Ele é a base de física, primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre. E ele não é ruim, ele é muito melhor do que a maioria dos livros. Aí eu falo para os alunos, pessoal, as questões dos senhores e senhoras, de alguma forma passou pelo Halliday. Porque eu tenho certeza absoluta que mais de 95% dos avaliadores de vocês que vão fazer a prova de física estudaram pelo Halliday. Isso é certeza, não tem como. Não existe ninguém formado em física que não estudou pelos Halliday. Então, o cara que vai fazer sua prova, ele estudou pelo Halliday. Então, na minha mentoria de física, eu uso o Halliday. Porque é muito provável que a gente vai ter a mesma referência do examinador. Não tem jeito, cara. Não tem como correr disso, sacou? Então, na informática, a gente não tem essa referência, né? Professor, é difícil, assim, não é que nem física, né? Física, entre aspas, é fácil nesse sentido. Professor, tem a ajuda do programa, né? A gente aperta, sei lá, abre o Word, clica lá no menu da ajuda. Esse menu da ajuda serve até como fonte de recurso, viu, pessoal? É verdade. O próprio menu de ajuda ele já dá uma descrição do que é aquilo lá, né? Que nem sempre ajuda. Às vezes é uma linguagem muito técnica. Mas né? eu não tinha pensado nisso, ó. Ajuda e não ajuda. Tem que saber triar. Aí vai ter que passar pelo filtro do professor também. Aí foi nessa aí que quando eu tinha 19 anos eu entrei como professor de informática. Eu quero essa profissão da minha vida. Um dia desse. Por quê? Eu penso assim, olha, nem todo mundo consegue abstrair isso aqui. Isso. Da forma fácil. Então o que eu vou fazer, professor? Eu vou passar isso aqui da forma mais objetiva, mais rápida para o aluno, para ele não levar o mesmo tempo que eu levei. Professor, quando eu estudei backup na minha faculdade, foi um semestre inteiro, eu não aprendi. Quando eu lia livro, tenso, né? Eu também não aprendi, porque é muito termo técnico. Um total termo técnico. Eu não aprendi backup por livro, nem pela faculdade. Era tanto execução. Termo técnico. Foi execução? Não foi execução. Não? Foi faxinando minha casa. Foi? Faxinando minha casa. Aí, ó. Viu? Foi faxinando minha casa que eu aprendi backup. Aí, ó. Isso é importante. Aquilo que eu levei 6 meses para aprender, hoje eu passo em uma aula. Bom. Então, foi por isso que eu escolhi ser professor de informática. Para passar para vocês da forma mais rápida, mais objetiva, mais sem complicação.
sem tanto termo técnico. Aquilo que cai na prova e aquilo que vai fazer a diferença na questão de você, na prova de vocês, no resultado Show de vocês. de bola. Né? Então, eu falo assim, galerinha, essa fórmula do Excel é isso aqui. Acabou. Né? Não tem o que ficar enfeitando, que ficar decorando. Não. Perfeito. É isso aqui, acabou. Show de bola. Tamo junto demais, então, que eu concordo plenamente com essa visão. É fundamental essa visão pra gente. Show de bola, Leonardo. Então é isso, pessoal. Excelente a entrevista que rendeu pra caramba e é bom, isso é importante, em conexão. A gente fica por aqui com a entrevista do professor Leonardo Gabriel, que é o seu professor de informática da Alfa Mentoria, né? Professor Leonardo Gabriel, muito obrigado, seja muito bem-vindo. A casa, tá? É nossa. E eu acredito que nós iremos fazer um excelente trabalho e os alunos, isso eu tenho certeza, eles vão gostar de ti e de mim também, né? E a gente tá junto, fechou? Valeu mesmo de novo, meu irmão. Tamo junto, hein? Pode se despedir do pessoal, pode ficar à vontade. Tá contigo. Rapaziada, foi muito bom aqui, foi muito produtivo, né? Essa conversa, essa entrevista aqui com o professor Alisson. A gente tentou deixar aqui para vocês como é que vai ser a ideia do nosso curso. Nosso curso vai ser um curso descontraído, né? Tranquilo. Vamos abordar aí, né, os principais matérias que foram passadas nos últimos concursos. Vamos trazer aí questões atualizadas, tá? Porque você precisa disso. Vamos ficar sempre batendo na tecla. Celular não é computador. Aumente o uso do computador. A gente vai sempre bater na tecla. Resolva questões. Porque quando chegar lá no dia da prova, rapaziada, 90% da sua prova vão ser de questões resolvidas, né? E mais uma coisa que eu falo para a galera é o seguinte. Professor Alisson, existe o sentar na cadeira e você olhar o livro e existe o estudo produtivo. Sim, boa. Existe o estudo produtivo. Professor, você não vai conseguir estudar de forma produtiva com fome? Não vai. Com sono. Morrendo de sono, estressado, cansado, triste. Não vai. Da mesma forma que eu não conseguiria contar uma piada se eu perdesse alguém querido da minha família. Não dá. Se eu perco alguém querido da minha família, eu não vou conseguir contar uma piada, mesmo que eu fosse um comediante. O que eu estou querendo dizer com isso? Os meus alunos que tiveram êxito, resultado nos concursos, foram justamente aqueles que encontraram um equilíbrio na sua vida. Entre a sua vida pessoal, entre a sua vida pessoal, emocional e os seus estudos. Eles tinham foco no estudo. Quando eles sentavam para estudar, eles não olhavam o livro. Eles estudavam, resolviam questões, erravam, que faz parte do sucesso, faz parte do processo. E eles tinham ali, rapaziada, os seus 20 minutos de diversão, de você assistir alguma coisa, de se descontrair, lendo um livro, uma revista, uma televisão, um Big Brother que fosse, um videogame. Você precisa disso. 20 minutos ao telefone. Vamos falar da vida daqui do síndico, do vizinho. Vamos falar daqui da camisa do professor, você viu que tá... Desconectar ali um pouco, né? Tem que ter. Porque aí você limpa a sua mente. Você limpa a sua mente, você come aquele prato maravilhoso, delicioso, você toma aquele banho, você tá com a mente limpa. Você estando com a mente limpa, você vai conseguir absorver seu funciona muito melhor. Seu organismo vai funcionar muito melhor. Essa galera que fala, tem que estudar 30 horas por dia. Não acredito nisso. Não dá, não. Não acredito. Então, encontre o equilíbrio, tá? Que aí você vai conseguir. Show. Não vai conseguir amanhã, não vai conseguir depois de amanhã, mas você vai conseguir com persistência e principalmente foco. Existe o foco. Aí cansou, porque todo mundo cansa, professor. Eu adoro Fórmula 1. Motor explode. Às vezes explode na primeira volta. Faz parte. Faz parte, Faz parte, acontece, faz parte do show. Não era, né? Não era pra ser. Então aproveita, hoje eu vou conversar com meu vizinho, com minha mãe, com minha empregada, com meu cachorro. Você mora sozinho? Tudo bem, vamos morar com o cachorro, com um periquito, com um passarinho que passa lá na sua janela. Que seja. Um bate-papo da internet, não sei. Você precisa desse momento agradável. Você precisa de uns 20 minutos de assistir um Chaves, um Chapolin da vida, o que quer que seja.
Se alimentou, meu filho, descansou, né? Cuida da sua higiene. Vocês que estão fazendo concursos para áreas... Quem vai fazer concurso para área militar, professor? Polícia, penitenciária, agora é policial penal, policial né? Penal, Policial penal. Obrigado pela correção. Bombeiro precisa se exercitar, porque Necessariamente. não vai conseguir se preparar para o TAF com um mês. Não vai. Não vai. Milagre não existe. Não. A vida real não é o filme do Capitão América, onde ele toma um soro dá não. e fica pronto. É não vai. impossível. Então, Excelente. é esse progresso dia a dia, pouco a pouco, que vai fazer vocês conseguirem um sucesso. Nem amanhã, nem depois de amanhã, mas quando for a hora. Show de bola. Quando for a hora. E a gente está aí Perfeito. com vocês para conduzir vocês ao sucesso. Show de bola. Excelente. Obrigado de novo. Excelente. E aí, pessoal, a gente fica por aqui, depois da lição do professor Leonardo Gabriel. E até a próxima videoaula do professor Leonardo Gabriel aqui na Alfa Mentoria, tá? Alfa Mentoria. Prepare-se com quem conhece o caminho. Bem-vindo, professor. Tamo junto, hein? Valeu, obrigado. Valeu, pessoal.